Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo, professor aí das matérias de administração, gestão de pessoas, administração de materiais, administração geral e pública, enfim. E vou comentar com vocês as questões da Polícia Federal para agente administrativo. Bom, quem esteve presente no aulão de sábado, no aulão de véspera, deve ter percebido que até nas explicações eu foquei bastante nas estruturas organizacionais. E caíram várias questões disso. Embora a parte de administração pública tenha sido poucas questões, apenas 4, mas 3 delas envolvendo as estruturas organizacionais e uma sobre gestão de processo. Vamos ver essas questões então? Então olha só, primeira questão. Em relação às características básicas das organizações modernas, julgue os itens a seguir. O desenho organizacional é o processo por meio do qual os gestores selecionam e gerenciam aspectos da estrutura e da cultura organizacionais, que por sua vez são importantes para aumentar a eficiência da organização. Questão correta, porque quando a gente fala da composição das estruturas organizacionais, elas servem, como o próprio enunciado diz, para gerenciar os aspectos da própria estrutura e também da cultura organizacional. A estrutura organizacional, conforme ela é composta, mostra para a gente a cultura, a carinha que a empresa quer ter, colocado pela cúpula, para que esses funcionários, então, na divisão dos seus cargos e tarefas, executem de acordo com o que a própria organização determina. Talvez o CESP, conhecendo bem o CESP como a gente conhece, pode se apegar à palavra eficiência da organização, porque o termo eficácia também deixaria a questão correta. A eficácia é fazer o que é esperado, a eficiência é fazer o algo a mais. E no caso, quando a gente compõe o desenho organizacional, inicialmente é pensando naquilo que é esperado, seria eficácia. No entanto, o desenho organizacional muito bem feito, ele permite à organização render mais, dentro daquilo que é esperado. A eficiência não deixaria a questão errada, mas vamos esperar o gabarito do CESP oficial para a gente ver se essa questão caberia recurso ou não. Se colocar errado, provavelmente é por causa do termo eficiência, mas ainda assim a gente consegue defender a questão como correta. Próxima. O principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços para a execução das tarefas. Perfeita a questão. Quando a gente desenha a estrutura organizacional, a gente determina quem é quem faz o quê. Sendo assim, a gente aloca para a execução das tarefas. Questão correta. Questão fácil até. Outra questão. A estrutura organizacional, orientada pelo modelo de gestão por processo, favorece a obtenção de maior eficácia organizacional na entrega de produtos e na prestação de serviços aos clientes. Questão correta também. Quando a gente fala em gestão de processos, a gente fala do passo a passo para a execução de uma tarefa, o que faz com que a eficácia organizacional ocorra, fazer aquilo que é esperado, e a excelente gestão de processos também pode levar à eficiência. De novo, outra questão com a palavrinha eficácia e eficiência. Mas nesse caso, questão correta. Bom, tem uma outra questão que ela está misturando com direito administrativo, noções assim mais ligadas a conceitos do direito. Mas a gente responde porque ela fala também de estrutura organizacional. Organizações públicas da administração federal direta apresentam cadeias de comando do tipo matricial, isto é, há intercâmbio de poder decisório acerca de pessoas e de recursos em 2 ou mais unidades administrativas situadas em níveis hierárquicos diferentes. Essa questão, galera, ela está errada, porque uma estrutura matricial ela é focada em gestão de projetos. E o enunciado não falou nada sobre projetos. Para a questão ficar correta, deveria estar ligada à estrutura funcional, onde a gente tem, como o próprio enunciado diz, o poder decisório acerca de pessoas e de recursos em 2 ou mais unidades administrativas, em 2 ou mais departamentos. Na gestão matricial, na estrutura matricial, também se perde a unidade de comando. O erro da questão é afirmar sobre cadeias de comando do tipo matricial sem citar projetos. Para ficar mais correto, deveria citar a funcional. Nesse caso, questão errada. Essas, então, foram as 4 questões de administração pública na visão da administração, não na visão do direito. Temos também nessa prova outras questões de administração pública, aí já puxando para o direito administrativo. E aí vocês vão assistir isso com outros colegas que vão comentar esses assuntos. Vamos agora para as questões, então, de administração de materiais. Um comentário antes. Essa prova em administração de materiais estava fácil, tranquila, nada muito complexo, e o candidato que estudou pelas orientações dos livros do Marco Aurélio Dias certamente se deu bem nessa prova. Então vamos lá. A respeito da administração de materiais, julgue os itens que se seguem. Ordenados os materiais, que devem ser agrupados conforme a semelhança, segue-se a sua codificação, comumente realizada por meio dos sistemas alfabético, alfanumérico ou decimal. Galera, essa questão pode vir a caber recurso. Por quê? Realmente os sistemas mais comuns são o alfabético, o alfanumérico e o decimal.
o alfabético, onde cada material é classificado com uma letra do alfabeto, o alfanumérico, letras e números, e o decimal, uma sequência de vários dígitos, onde a gente, por exemplo, usa o código de barra. No entanto, faltou citar o método do número sequencial, que é o método mais usado nos órgãos públicos. Inclusive, a Instrução Normativa 205 obriga os órgãos públicos a usarem o método do número sequencial. E aqui não citou o método do número sequencial. Então, quer dizer, eu, por ser administrador, eu colocaria errado, porque o método do número sequencial também é um método comum. No entanto, o alfabético, o alfanumérico ou o decimal são os mais utilizados pela iniciativa privada. Tudo bem que o enunciado ele não está falando de gestão pública ou privada, está falando de forma geral. Eu colocaria errado por faltar o método do número sequencial. No entanto, o gabarito correto também cabe. Então, quer dizer, é uma questão que certamente vai caber recurso, né, e aí a gente apoia vocês na confecção dos recursos, caso isso aconteça. Mas eu colocaria errado. Próxima questão. Os objetivos da classificação de materiais são a catalogação, a simplificação, a especificação, a normalização, a padronização e a codificação de todos os materiais componentes do estoque da organização. Galera, essa questão está correta. São os princípios da classificação que o CESP adora cobrar. Primeiro princípio seria a catalogação, que são informações resumidas do material. Segundo princípio, a simplificação, onde a gente reduz a diversidade de itens empregados para o mesmo fim. Depois vem a especificação com detalhes mais técnicos de cada material, a normalização com as regras de uso, a codificação atribuindo códigos para cada material por meio das 4 metodologias, alfabético, alfanumérico, decimal e número sequencial, e aí depois viria a simplificação do material, onde a gente, dentro daquela opção de item, a gente reduziria a diversidade do mesmo item. Por exemplo, se num hospital nós temos 3 marcas de dipirona diferentes e decidimos trabalhar com uma marca só, isso foi a simplificação. Perdão, a padronização. Simplificação. Se nós decidimos, então, daquela única apresentação, daquela única marca de dipirona, trabalhar apenas com injetável e comprimidos, isso é, reduzindo as opções, aí nós fizemos a simplificação, a padronização. Caramba, gente, desculpa. Deixa eu explicar de novo isso daí. Quando a gente reduz a diversidade de várias marcas, isso se chama simplificação. Quando a gente reduz o número de apresentações de uma marca só, padronização. E aí o que ocorre? Nesse caso da administração de materiais, são os princípios. Até faltou citar a identificação do material, que é o 7º princípio. Mas essa identificação ela também já ocorre por meio de todos esses outros princípios trabalhados anteriormente. Questão correta. Próximo. Por meio do just-in-time, garante-se a eliminação dos estoques em todo o canal de suprimentos, pela mera transferência aos fornecedores dos encargos da manutenção dos estoques. Questão errada. O just-in-time, em primeiro lugar, é uma metodologia de gestão da produção, onde cada funcionário, cada colaborador é visto como cliente do colega anterior e fornecedor do próximo, garantindo a chamada qualidade total, com redução do tempo, com redução dos custos e melhora da qualidade, gerando consequência na gestão dos estoques. O objetivo do just-in-time, se possível, é zerar os estoques, mas não dá para fazer isso com todos os materiais. Por exemplo, como é que uma empresa vai zerar o estoque de papel higiênico e o fornecedor entregar papel higiênico no exato momento da necessidade do consumo? Não tem como. Você está lá no banheiro e vem o fornecedor entregando papel higiênico na quantidade que você precisa. Isso não vai rolar. Então, quando coloca que é transferir aos fornecedores os encargos da manutenção dos estoques e colocando isso como uma mera transferência, não. O just-in-time é uma metodologia muito mais complexa do que isso. Questão errada. E o just-in-time não garante a eliminação dos estoques, e sim a redução substancial dos estoques, se possível chegando a zero. Outra, essa questão, galera, está misturada em administração de materiais, ela é uma questão de 8666. Mas vamos lá. Os órgãos da administração direta ou indireta devem dar publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas mediante licitação, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, dispensando-se a publicação das compras feitas com dispensa de licitação. Essa questão, galera, ela vai ser comentada pelo professor Franklin André Giannini, aí no meio dos vídeos, mas ele pediu para avisar que isso está no artigo 16 da 8666, a questão é falsa, mas aí acompanhe detalhadamente com ele o comentário dessa questão. Continuando, um produto perecível deve ser classificado como material não estocável. Totalmente errada essa questão.
O que são os materiais não estocáveis? Eu não devo estocar porque eu não uso, ou uso muito raramente. Então, quando precisar, a gente vai lá e compra. O material estocável são materiais que nós temos que ter constantemente na empresa. O fato do material ser perecível não significa que ele não possa ser estocado. A gente só tem que tomar os cuidados necessários para que não venha a perder o prazo de validade nas nossas mãos, comprando em quantidades reduzidas ou de acordo com o consumo. Mas não é o fato de ser perecível ou não que determina se o material deve ser estocável ou não. Questão errada. Outra, classificam-se como materiais perigosos os muito venenosos, os espontaneamente inflamáveis, o aerodispersóide pesado, pegou pesado o CESP aqui, o tóxico e o corrosivo, devendo-se definir a partir de suas peculiaridades as instruções para o almoxarife, os cuidados durante a movimentação e o sistema de transporte apropriados. O CESP aqui quis fazer uma pegadinha, eu espero que vocês não tenham caído nessa. Porque olha só, está classificando como materiais perigosos os muito venenosos. E os pouco venenosos não são perigosos não? Também são. Né? Os espontaneamente inflamáveis, isso é, aqueles que pegam fogo sozinho. Tá, e gasolina, que não pega fogo sozinha, mas se tiver alguma ação de risco, pode vir a pegar fogo. Não é perigoso? Né? Os aerodispersóides pesados, os aerosóis. Não só os aerodispersóides pesados, mas qualquer aerosol também é altamente perigoso. Risco de explosão, enfim. Então, quer dizer, a pegadinha aqui do CESP, ao meu ver, é atribuir aos excessos. Né? E materiais perigosos não são só os muito venenosos, os venenosos já são perigosos. Né? Os inflamáveis, mesmo que não espontaneamente, também são perigosos. Sendo assim, questão errada. As duas últimas questões relacionadas a inventários. Julgue os itens subsequentes relativos à gestão de inventários. A classificação de equipamentos de movimentação e transporte abrange os dispositivos de carga, de descarga e de manuseio, que mesmo não sendo máquinas, servem de apoio a vários sistemas modernos. Questão totalmente correta. A gente tem, por exemplo, carrinho de mão. Carrinho de mão não é uma máquina, é uma forma de movimentação de materiais manual, né, onde se encaixa também na classificação desses equipamentos de movimentação e transporte. Da mesma forma que a gente tem o carrinho de mão, a gente tem a empilhadeira frontal, que aí já é uma máquina utilizada naqueles grandes atacadistas como Macro, Atacadão Extra, etc. Então essa questão está correta. Mesmo não sendo máquinas, né, esses equipamentos servem de apoio a vários sistemas modernos. E a última questão. Por meio da curva ABC, evidencia-se a relação entre volume de faturamento e quantidade de produtos rentáveis, o que permite explicar a contribuição de um conjunto de produtos para o lucro da empresa, como, por exemplo, a razão de 80% do lucro de uma companhia serem gerados por somente 20% dos seus produtos comercializados. Galera, essa questão está correta. Se a gente analisar a questão apenas, sem levar em consideração o enunciado, questão correta porque ela fala de lucro, ela fala de rentabilidade, respeitando a regra 80-20, a regra de Pareto, onde 80% do lucro de uma companhia vai ser gerado por 20% dos seus produtos comercializados, por 20% desses produtos comercializados sendo altamente rentáveis e os outros não tão rentáveis assim. A definição aqui está correta, e eu colocaria correto na prova. No entanto, pode ser que o CESP venha considerar essa questão errada por causa do enunciado. O enunciado fala relativo à gestão de inventários, o balanço, o controle. E a regra ABC na gestão de inventários, como todo mundo que estuda administração de materiais sabe, é que os itens A são os mais caros para comprar, são os mais importantes e menor quantidade de itens. Os itens B intermediários e os itens C mais baratos na hora de comprar, maior quantidade e menor importância. Então, em relação à gestão de inventários, não se fala tanto da questão de comercialização e lucratividade, porque aqui está falando da venda, da saída do material. No entanto, o enunciado está correto, né? A questão está correta. Se o CESP colocar o gabarito como errado, muito provavelmente ligando ao enunciado gestão de inventários. Essas então, galera, foram as questões de administração de materiais e de administração pública. Para quem fez nível superior, né, muita gente faz nível médio, nível superior, caiu como redação do nível superior falar sobre as etapas do planejamento, que são a visão, missão, valores, construção de cenários, coisas aí explicadas também em sala de aula. Galera, sucesso para vocês, boa sorte nessa prova. Não esquece de, tendo resultado positivo, convidar a gente para o churrasco. E tem muita gente para ir nesse churrasco, não são só os professores não, a galera da equipe de filmagem aqui da Vescom também tem que ir nesse churrasco. E, por favor, convida a gente. Estou de saco cheio de aluno que fala que vai convidar, passa e depois esquece da gente. Convida. Até mais, galera. Sucesso para vocês. Boa sorte.